Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de devocional. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse versículo diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí mais um pouco abaixo, no verso 4, diz assim: Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão ele vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era um local muito próspero, muito bem estruturado, mas também era um local idólatra. E aí, de repente, Deus chama Abraão a sair de um lugar de conforto, sem endereço, sem perspectiva e sem prazo. Ele não diz: Abraão, você vai para tal lugar, vai chegar lá tal dia e vai fazer tal coisa. Não. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai do teu conforto, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. No caminho, eu vou te mostrar a terra que você tem que ir. E aí a gente já tem o primeiro ponto do devocional de hoje, que tudo começa não com explicações, porque Deus não deve explicações a nós, mas com obediência. Nós devemos ouvir a voz do Senhor, estar sensíveis à voz dele e obedecer. Deus não dá garantias completas para quem ainda não decidiu obedecer. Se Abraão tivesse ficado na casa dos pais, ele não teria chegado onde chegou. Se Abraão tivesse escolhido continuar na terra que era de conforto, era a terra conhecida, ele não teria cumprido o que Deus prometeu a ele. A palavra sai, em hebraico, no original, significa let lesha, nesse versículo, que quer dizer vai para si mesmo. Isso significa basicamente que Deus está mandando ele se deslocar, não só fisicamente, mas também internamente. Sair da estagnação internamente. Deus está mandando ele romper internamente, antes de se mover fisicamente. E esse romper internamente surge quando ele decide sair do comodismo, daquele ambiente que ele já estava acostumado a viver todos os dias, no conforto da casa dos pais, da própria cidade que ele já era habituado, para viver algo que nem ele tinha noção de qual seria o próximo passo. E quando Deus ele fala, vai para a terra que eu te mostrarei, ele está dizendo: Abraão, você precisa ter fé. Você precisa se mover pela fé, porque a fé ela caminha com direção e não com detalhes. Por isso eu volto a dizer, Abraão deixou o conforto, o comodismo para viver por fé, para viver os propósitos de Deus através da vida dele. Mas a princípio, primeiramente, ele se moveu pela fé. Existe um nível de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual que nós só vamos atingir quando nós obedecemos a palavra de Deus e aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Quando nós nos movemos, mesmo antes de nos sentirmos prontos ou seguros. E principalmente, quando nós acreditamos mais no caráter e na fidelidade de Deus do que no cenário que nós estamos vendo. Porque obedecer não é deixar de ter medo. É escolher seguir o que Deus nos propôs, o que Deus nos ordenou, mesmo tendo medo. Isso é ter fé. É você não saber o dia de amanhã, não saber qual será o próximo passo e mesmo assim pisar, mesmo assim ir à frente, seguir adiante. Seguir a Deus exige renúncias que muitas das vezes ninguém vê. E nem sempre Deus vai explicar qual será o próximo passo, o que a gente vai fazer a partir daquele momento. Mas independente disso, Deus sempre sustenta quem escolhe obedecer. O chamado de Abraão nos deixa uma lição, que permanecer no comodismo, no conhecido, no habitual, pode ser confortável, mas nunca será mais seguro do que seguir o que Deus está planejando para nós, o que Deus nos chamou para fazer, o que Deus nos decretou a fazer. Porque independente de sabermos ou não qual será o próximo passo, nós precisamos confiar nos planos de Deus para as nossas vidas. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho.
E ainda nesse capítulo, no versículo 8, ele vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. E embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ou seja, nós não podemos crer em coisas materiais, naquilo que vemos, no cenário atual. Nós não podemos acreditar no cenário atual somente. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa precisa estar em Deus e no que Ele fará nas nossas vidas, na promessa que Ele fez a nós. Porque lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor ele chama Abraão, mas ele não chama Abraão simplesmente sem perspectiva, sem dizer qual seria a promessa de Abraão. Não, ele deixa uma promessa, mas ele não diz como Abraão vai chegar lá. Ele não diz, olha Abraão, você vai fazer isso, isso, isso. Não, ele diz, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua cidade, sai do lugar que você está confortável para seguir aquilo que eu determinei para você. E quando você chegar lá, eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você se tornará uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus deixa uma promessa para Abraão e fala: a partir disso, siga o caminho que eu determinar. A partir disso, vá para a terra que eu te mostrarei. Então, o segredo é a fé. O segredo de tudo está na fé. Porque a fé, como diz a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova daquilo que não se vê. Porque você não enxerga a fé. Você não vê a fé agora. Assim como Abraão não via o caminho que Deus ia mostrar a ele lá na frente. Mas ele pisou e depois ele enxergou. Primeiro você pisa, depois você vê o chão que você está pisando, o terreno que você está pisando. Você não precisa, você não pode olhar para as circunstâncias. Você não pode olhar para aquilo que talvez não tenha saída. Porque para Deus nada é impossível. E Ele é um Deus que determina planos, projetos e sonhos muito maiores do que os nossos. Por isso nós devemos crer, não só que Ele fará, mas no caráter e na fidelidade de Deus. Mais uma vez eu retorno a dizer, porque esse versículo se encaixa perfeitamente em tudo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos no poder em que nós opera. Efésios 3:20. Esse versículo, ele se encaixa em tudo porque é basicamente a descrição de quem Deus é. A nossa visão é limitada. Muitas das vezes nós não conseguimos entender a grandiosidade de Deus e como Ele pode fazer do nada se tornar tudo e do tudo se tornar nada. Imagina se Abraão, mesmo tendo só promessa, e que promessa, porque essa promessa ela se perpetua até hoje. Então imagina Abraão tendo essa promessa, mas ele escolher ficar na casa dos pais, na cidade onde ele estava, no comodismo. Ele não teria feito o que fez. Ele não teria chegado onde chegou. E o nome dele hoje não seria conhecido como é. Porque Deus, ele cumpre a promessa que ele dá àqueles que obedecem, àqueles que escolhem obedecer, àqueles que entendem o chamado que ele deu a eles. Porque se Deus te deu algo, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um sonho, acredite no que ele fez por você. Acredite no que ele há de fazer por você. E siga os passos que Deus te dará, os passos que Deus vai mandar você seguir. Porque Deus, ele não apenas diz o que nós devemos fazer, mas ele já enxerga lá na frente. Ele já vê o momento em que nós vamos realizar as promessas que ele fez para nós. Que nós vamos realizar o chamado que ele nos fez através de um simples passo de fé. Se você por algum motivo está duvidando
das promessas que Deus fez para você. Não duvide. Não tenha medo. Mas se tiver medo, se tiver dúvidas, vá mesmo assim. Porque Abraão, ele foi. Talvez o coração dele estava temeroso de ir para um lugar que ele nunca foi antes, de sair do conforto, de sair da cidade que ele morava, de sair da casa dos pais, de sair de um lugar onde ele se sentia bem, para ir para outro lugar que ele nem sequer poderia conhecer, porque Deus nem mesmo falou para onde ele iria. Mas Deus disse, olha, vai e os próximos passos eu vou te dando no caminho, mas vai. Primeiro você vai, primeiro você me obedece, primeiro você faz o que eu lhe ordenei. Então imagina se Abraão tivesse permanecido naquele lugar. Então não tenha medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Porque Deus, ele fará muito mais na sua vida do que você imagina. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Assim como ele fez na vida de Abraão, ele pode fazer na sua vida. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você de alguma forma e que Deus tenha usado a minha vida para falar para você que a fé é importante e é fundamental na vida de um cristão e que não adianta nós estarmos no comodismo. Nós precisamos seguir aquilo que Deus nos ordenou. Eu deixo essa palavra para você hoje e eu espero realmente que você venha seguir os passos que Deus lhe ordenar a partir de hoje. Fique com Deus e até o próximo devocional.